No vídeo de hoje a gente vai contar tudo o que a gente não contou sobre a nossa viagem no Equador. Uma coisa que a gente nunca contou nos vídeos é que o Equador nos surpreendeu muito positivamente. Antes de chegar no Equador, a gente passou na Peru, na Bolívia, no Chile. A gente não imaginava o que a gente ia encontrar. E a gente encontrou um país limpo, pessoas educadas. Assim, nos surpreendeu positivamente. Foi muito diferente. Foi assim. um contraste muito grande porque a gente saiu do Peru, que foi um país onde a gente teve muitos problemas, mas foi muito interessante porque assim que a gente atravessou a fronteira pro Equador, a gente já viu assim uma mudança gritante. Porque no Peru tinha muita buzina, mas assim, muita buzina. E a gente atravessou a fronteira, você não escutava buzina Aquele nenhuma. silêncio total, assim, ninguém buzinava no Equador, assim. E foi não só isso que nos chamou a atenção, mas o primeiro trecho da viagem pelo Equador, a gente só viu plantação de banana, só bananeira, você lembra? Sim. Eu lembro que a gente falou assim, poxa, que deu uma vontade de comer banana. Quero uma vitamina de banana, quero comer banana com iogurte. A gente tava dando carona para um argentino nessa fronteira. Foi legal que o primeiro camping que a gente conseguiu, na verdade, foi um lugar que, meio por acaso, que não era necessariamente um camping estruturado. Era tipo um hotel que estava em reforma e o cara nos acolheu, nos deixou dormir ali no carro, né? Na entrada ali e poder usar um banheiro que também estava em construção para poder ficar alguns dias. E foi assim, sensacional. Fantástico. Tinha até piscina, te lembra? Tinha uma jacuzzi. É. Mas assim, era um lugar super bonito, era uma fazenda. Não só tinha esse cara, o administrador dessa propriedade, que era muito bacana e nos contou várias coisas sobre o país, mas também tinha os funcionários. Então eu me lembro de um funcionário lá que ele trazia muita fruta. Então ele trouxe umas frutas que a gente jamais imaginou. Ele trouxe uma que parecia uma fava, gigante, e dentro dessa fava, na hora que ele abriu, parecia uma bola de algodão. Tinha cana-de-açúcar também? Tinha cana-de-açúcar que fazia tempo que a gente não via. Mas o que nos surpreendeu mesmo foi que nesse lugar foi a primeira vez que a gente comeu cacau, a fruta. Ele levou a gente numa plantação de cacau. Só que assim, ele primeiro trouxe a fruta cacau pra gente ver. E a gente, uau, nossa, cacau. Ele, nossa, não tem cacau no Brasil? Eu falei, nossa, tem, mas eu não tenho esse acesso à fruta cacau. E aí a gente provou, ele, eu levo vocês na plantação, é aqui do lado. Eu falei, claro que eu quero ir. E aí nos programamos pra ir, coloquei um chinelinho, calor danado no Equador, colocamos todo mundo chinelo e fomos lá no meio da floresta. E aí eu perguntando assim, mas não tem bicho nessa floresta? Morrendo de medo. Aí o cara assim, não, só tem víbora. Víbora? Que é víbora? Nem cobra, ele falou. Eu achei que víbora, na minha cabeça, era uma aranha. E assim, eu tenho pavor de aranha, mas eu não tenho tanto pavor de aranha quanto eu tenho de cobra. E aí eu perguntei, o que é víbora? O que é víbora? Aí o Rômulo, cobra! E eu, E ele tinha um facão, né? Daí ele ia cortando assim, abrindo espaço. E foi bacana quando a gente chegou lá, onde tinha o cacau, né, a fruta, ele cortava assim numa facilidade, lembra de cortando? Ele cortou e a gente comeu o cacau. E foi gostoso. Esse cara, foi aí que a gente comeu o cacau pela primeira vez. E depois ele nos levou numa comunidade onde ele vivia, para mostrar um pouco ali da área. E o bacana foi que ele comentou que lá, por exemplo, se na minha casa eu tenho banana, você na sua casa tem maçã e o outro lá tem carambola, os vizinhos, entre eles podem, sabe, na árvore do fulano pegar, é tudo comunitário, assim. Eles têm um espírito de troca muito grande, porque como é uma comunidade muito carente, não necessariamente eles têm condição de poder comprar as coisas numa venda. Nada mais justo é se uma família tem alguma coisa, uma árvore de alguma coisa e pode compartilhar, o outro vizinho vai compartilhar o que ele tem. Então a gente entrou num quintal, sei lá, aleatório, e aí tinham várias árvores de carambola, aquela tipo fruta estrela. Mas tinha muita. E eu lembro que ele pegava assim e colocava na camiseta, fazia tipo uma bolsa pra camiseta. Ele dizia, abre a camiseta aí, daí a gente abria a camiseta. Foi muito interessante, assim, essa experiência, porque a gente nunca tinha visto esse negócio de entrar na casa do vizinho qualquer e sair pegando. Foi assim, a recepção que a gente teve no Equador. Então, a partir desse dia, a gente viu como seria o restante da viagem no Equador. Lembro que a gente acabou as noites lá na piscina,
Então a gente passava curtindo a piscina de noite, foi muito bacana. Saindo desse camping na fronteira, a gente seguiu viagem e o nosso objetivo principal ali no Equador era conhecer Quito. Só que até chegar a Quito, a gente teve que passar por vários destinos. Eu lembro que uma das noites que a gente passou antes de chegar em Quito, a gente teve que dormir numa cidade aleatória e a gente tinha muito medo, né, na América do Sul, principalmente não conhecendo os lugares, dormir assim, sei lá, na rua ou no meio do mato. Então a gente sempre procurava ou uma estação de polícia ou um bombeiros. E nesse dia, antes de chegar em Quito, a gente encontrou um lugar, né, uns bombeiros que nos deixaram dormir, acampar nesse lugar. Eu lembro que eles tinham uma área muito grande, tipo um campo de futebol. Então a gente entrou, estacionou próximo à goleira e ficou. E foi bom, porque imagina, como a mim disse, tu tá num lugar que tu não conhece, uma cidade que você não conhece. Então vamos chegar lá, a gente explicou, contou um pouco a nossa história e os bombeiros lá foram super simpáticos, deixaram a gente passar, então a gente Só que a gente levou, é claro que a gente levava um maior susto, né? Porque durante a noite tocava os bombeiros sirene. foram ativados, né? Ativados não, acionados. E aí saíram lá com a sirene ligada. Mas foi uma experiência legal. E aí, seguindo a viagem, a gente estava indo a caminho de uma cidade que ela é muito famosa por um balanço, que chama tipo balanço no infinito ou balanço no precipício. Só sei que é um balanço gigantesco numa árvore, lá no alto da montanha. Depende do ângulo, assim parece que você está no voando. céu. O nosso grande objetivo era justamente visitar esse balanço, poder ir lá e, sei lá, filmar e tal. Só que a gente chegou lá e, é claro, estava chovendo muito. E a gente fala, putz, a gente veio até aqui, maior dificuldade, caramba, o que a gente vai fazer? A gente precisava encontrar alguma coisa para fazer naquela cidade. E era uma cidade super famosa lá no Equador, onde as pessoas vão para aproveitar as águas termais. A gente acabou descobrindo essa informação lá naquele lugar, né? Porque a gente não tinha ideia. E a gente perguntou quanto custava e por acaso era um preço acessível. Antes de entrar, a mulher perguntou assim, o que vocês querem fazer? E a gente falou assim, não, você sugere, o que é popular aqui? Ela falou, olha, tem duas experiências, o banho de caixa e o banho de barro. E a gente, tá bom. E aí ela levou a gente pra sala. Aí quando você chega na sala, você senta, você fica praticamente dentro de uma caixa só com a cabeça de fora. E fora tem 2, 3 pessoas que trabalham ali no spa, que uma delas, elas ficam te servindo, era chá. água ou chá? Era o chá. Então quando você tinha sede, ela vinha e te servia na boca. Porque as suas mãos estavam dentro da caixa. Você fica totalmente tampado dentro de uma caixa e é uma sauna, né? Você fica tipo... É uma sauna que fica toda fechada, só que não fica a tua cabeça, né? Tua cabeça fica do lado de fora. Então passa um determinado tempo, você sai e daí você vai tipo um paredão e ela vem com uma mangueira e joga uma água forte nas suas costas. Eu acho que aí chamava banho turco, não era? Sei banho lá, russo. mas era muito engraçado. Por quê? Era engraçado você estar fazendo a experiência, mas também estar sentado dentro da caixa vendo os outros, né? Você levando a mangueirada, né? Não só essa experiência foi muito marcante, mas o banho de barro. Porque a gente foi pra essa outra sala, né? Eu acho que inclusive o banho de barro foi primeiro. A gente foi nesse banho de barro, aí a mulher ela te dá um balde com barro, e aí ela fala assim, passa no teu corpo inteiro. E a gente, tá bom, passamos no corpo inteiro, aí deixamos sem o rosto. Aí ela volta assim, não, mas é pra passar no rosto também. A gente pegou e passou no rosto, e aí tudo bem, estamos lá parados, assim, tipo, rachando o bico de rir, porque a gente olhava no espelho e tal. E ela falou assim, olha, tem que esperar secar o barro. E pra secar o barro, ajuda se você dançar. E a gente assim... Essa mulher tá zoando, né? Aí saía e voltava. Ela assim, por que vocês não estão dançando? Tô falando sério que é pra dançar. Aí eu falei assim, mas dançar o quê? Ela falou, olha aí a aula. Aí a gente olhou na TV, tinha uma aula de zumba rolando. E ela falou assim, a TV tá justamente aí, essa aula, pra você dançar, pro barro secar mais rápido. E aí ativar sei lá, o que tiver que ativar lá naquele lugar. Aí eu e o Rômulo, né, cheio de barro no corpo, dançando zumba. A sorte que não tinha ninguém, era só nós dois naquela sala. Mas enfim, apesar de ser muito engraçada, foi assim, tipo, relaxante, foi muito boa. Foi muito bom. E aí a gente seguiu viagem finalmente pra chegar até Quito. E foi ali que a gente ficou bem surpreso. Primeiro em relação à limpeza, ao que a gente... A cidade muito bonitinha. A cidade bonita, a gente não tinha ideia, assim, a gente não tinha
muito conhecimento do que a gente poderia encontrar ali em Quito. Então tudo foi surpresa e de uma forma positiva. Muito mais do que o que a gente viu na cidade, eu lembro muito do que a gente viveu lá, porque a gente ficou hospedado num couchsurfing na casa do Marcelo. A casa do Marcelo era muito legal. Eu não me lembro se ele era arquiteto. Ele era equatoriano. Ele era designer. Designer. Ele era equatoriano, ele tinha uma casa, ele morava sozinho, uma casa... O estúdio dele embaixo. Era na garagem. E a gente a casa era no segundo piso. E foi muito bacana, porque ele nos recebeu. Ele foi quem nos levou para conhecer a cidade, né? A gente saía para conhecer o centro, tudo ele que nos levava. E também nessa época que a gente ficou hospedado, ficou uma venezuelana que chamava Vero. Ela ficou hospedada também lá na casa, também através do Couchsurfing. Era legal porque a gente tomava café da manhã, todo mundo junto, vendeu uma coisa. Todo dia de manhã a gente tomava café da manhã junto. E ele fez a minha comida favorita de toda a viagem. É uma coisa que eu lembro, assim, com muito carinho, que era... Os patacones. Não era patacones, era um virado de banana de manhã. Lá no Quito, a gente descobriu que carne no Equador é muito caro, mas muito, muito caro. Primeiro porque toda vez que a gente ficava no Couchsurfing, claro que a gente levava a nossa própria comida e a gente levava comida também para poder preparar um jantar, sei lá, de agradecimento para a pessoa que estava nos hospedando. E eu lembro que a gente foi no supermercado comprar carne e o Rômulo, que era geralmente quem comprava a carne... Caríssima. Olha aqui o preço dessa carne, não sei o que, vamos em outro supermercado, isso aqui deve ser muito caro. E a gente foi num outro supermercado, era caro do mesmo jeito, e eu acho que a gente acabou comprando frango, que era mais acessível. Foi frango, exatamente. A gente não comeu carne nenhuma vez lá no Equador. E aí a gente voltou pra casa... Carne vermelha. E aí a gente voltou lá pra casa, né, pro Couchsurfing onde a gente tava, e aí o Rômulo perguntou e ele falou que realmente carne... lá no Equador é uma coisa... Em ocasiões especiais, assim, é realmente uma coisa de luxo. Por isso que as pessoas comem muitos ovos lá. E esse café da manhã que ele fazia, né, que era um virado de banana, ele servia com tipo um ovo frito em cima. Então era muito bonito, era gostoso, era bem legal de... Não era banana normal a nossa, né? Aquela banana verde, aquela... É o plátano verde. É o plátano verde, A gente teve uma outra experiência que nos fez entender, assim, a situação que a Venezuela já estava enfrentando naquele momento. A gente passou no Equador em 2015. Em 2015, a gente já tinha muita consciência do que estava acontecendo na Venezuela, da população, da restrição da população em ter acesso às coisas no supermercado, à comida e a tudo mais. Mas ali a gente conseguiu entender muito mais o que era aquilo, porque a gente teve a oportunidade de conviver com uma venezuelana por alguns dias. E ela tinha recém-chegado da Venezuela, né? Na Venezuela ela era farmacêutica, então ela foi para o Equador para buscar uma vida melhor. Porque não tinha mais condição, ela não tinha trabalho, as coisas estavam muito complicadas lá no país dela, então ela foi para o Equador buscando uma vida melhor. Eu lembro que eu e o Rômulo, nesse dia que a gente fez o jantar, né, para poder agradecer pela hospedagem, lembro que a gente fez uma sobremesa que era tipo uma coisa meio tipo, eu lembro que ia leite condensado, creme de leite e suco de uva. Era uma sobremesa de uva que nós fizemos e a gente fez uma tigela muito grande. Então assim, a gente comeu no jantar, sabe, repetiu e tudo mais e ainda sobrou um tigelão. E aí no dia seguinte a gente saiu para passear por Quito, aproveitou o dia na cidade e quando a gente voltou a gente falou, ai, delícia, vamos poder comer o doce, né, vamos comer a sobremesa um pouquinho. Quando a gente chegou lá não tinha mais nada da sobremesa. E aí a gente assim, nossa, mas não é possível que acabou tudo. E aí, tipo, sabe quando a gente, talvez o Marcelo levou pra outra geladeira, colocou em outro lugar, não é possível que acabou. E aí a Vero, ela veio e contou lá, ai, desculpa, comi tudo, era que eu nunca comi um negócio tão gostoso, nossa, eu fiquei encantada com o negócio e tudo mais. E a gente falou, não, imagina, não tem problema, a gente só tava pensando, né, tipo, não é possível que o negócio acabou. Ela, não, eu comi tudo desesperadamente, porque eu nunca tinha comido um negócio tão gostoso. E aí, a gente voltou, a gente preparou um outro jantar e foi comer todo mundo junto. E aí, nesse dia, o Marcelo tava perguntando pra Vero por que ela tomava leite comendo comida. E aí ela pegou e falou assim, olha, no meu país, leite é uma coisa só para as crianças que têm condição. Quando a criança precisa tomar leite, ela toma. O adulto, ele não toma leite em ocasião nenhuma, porque
não tem como comprar leite para adulto. Então ela comia de uma forma muito desesperada e nesse dia ela contou, ela falou assim, olha, pode parecer mal educado, pode parecer desesperado, pode parecer, sei lá, preocupante a maneira como eu ajo de vez em quando, mas é só o que o meu corpo às vezes sente numa situação que eu vejo que existe a disponibilidade de comida. É uma coisa que eu sou traumatizada, eu não tinha o que comer e hoje eu tenho. E o bacana assim de tudo isso é que hoje ela segue no Equador, a gente tem contato com ela Ela tá casada, tem um filho e ela tem um trabalho. Ela está exercendo o trabalho dela de farmacêutica lá no Equador e foi muito legal de poder acompanhar esse processo, porque quando a gente estava lá nessa casa, a gente ficou vários dias, ela estava aplicando pela residência no Equador. Então foi muito gostoso saber que ela conseguiu, que foi possível ela ficar e que ela tem uma vida digna, que ela tem uma vida tranquila e também entender coisa que antes a gente via só nos jornais, né? Que, ai, nossa, as pessoas estão morrendo de fome na Venezuela, as pessoas não têm acesso e a gente sente, fica impactado por aquilo, mas outra coisa é ver uma pessoa que veio de uma situação dessa na tua frente, sabe? Então foi uma coisa, um choque de realidade muito importante pra gente ter naquele momento. E seguindo viagem, a gente foi conhecer um lugar bem turístico lá no Equador, que é onde está localizada a linha do Equador. É um lugar que muita gente vai para tirar foto, vocês sabem, eu estou caminhando na linha do Equador e é legal que nesse local tem alguns experimentos. E aí a gente fez um experimento onde a gente caminha na linha do Equador e por acaso você não consegue se equilibrar, a gente fez um experimento do ovo. Também tem que ele puxa a descarga, Se está de um lado da linha do Equador, a descarga, a água desce na direção horária. E se ele tem um outro vaso do outro lado que a água vai da outra direção. E é verdade, isso aí tem esses experimentos lá. É muito legal, assim. É um lugar que, apesar de ser pega turista, é um lugar super interessante. A gente se divertiu bastante. E o Rômulo adorou, porque tem um certificado, né? Se você consegue equilibrar o ovo, você ganha um certificado de equilibrador de ovo. E o Rômulo ganhou. Eu postei no Facebook na época, mostrei pros amigos. Eu lembro que fazia até pouco tempo atrás você tinha esse certificado. Não lembro. Rômulo tinha, né? Porque ele fazia questão de guardar, mas não tava nem aí onde tava. Eu que tinha que ficar cuidando desse documento precioso. O Equador é um país relativamente pequeno e a gente queria ficar mais um lugar onde se sentiu à vontade. E a gente gostou pra caramba da casa do Marcelo, né? Não só por conta dele ter sido super receptivo, super legal e aberto. Foi um lugar onde a gente conseguia visitar cidades próximas ou atrações próximas e voltar para casa dele. E eu lembro que a última noite que a gente passou ali no Equador, a gente foi passear no centro e eu queria comprar um chapéu Panamá, porque o chapéu Panamá, apesar de ter o nome Panamá, ele é uma invenção do Equador, né? É um chapéu que os melhores chapéus Panamás, eles são produzidos no Equador. E aí ele falou assim, olha, tem a loja onde o Brad Pitt comprou o chapéu Panamá dele. Eu falei, nossa senhora, eu quero ir lá ver. E aí a gente foi nessa loja do chapéu lá do Brad Pitt e tinha chapéus assim, de todos os preços. Tinha o chapéu da categoria lá do Brad Pitt até dos mais baratos. E aí o mais barato, eu lembro que custava equivalente a $12. E eu comprei o chapéu, a versão mais barata. E fiquei super orgulhosa. E foi um chapéuzinho assim que eu usei até na viagem. E eu acho que ele quebrou, sei lá, quando a gente já tava nos Estados Unidos. A gente sentou em cima do banco da Nissan e a gente sentou em cima, me lembro, ele quebrou. Usou bastante, ele se pagou. E esse dia que a gente foi nessa lojinha, eu lembro que ele levou também a gente num barzinho bem tradicional na cidade de Quito, bem típico assim. Aguardiente, canela e jugo de naranjinha. E também lembro a gente foi num mirador que a gente tinha a vista da cidade durante a noite, assim, foi maravilhoso. Então, o bom, eu acho que a gente conheceu e a gente gostou muito do Equador, porque a gente teve a possibilidade de ficar na casa do Marcelo, de uma pessoa local. Então a gente conheceu a cultura, viu como ele vive, sabe? Ele nos contou e nos mostrou bastante sobre o país. Lá no Peru, a gente foi jantar na casa de uma moça e aí, por acaso, essa moça, ela era namorada de um peruano, mas ela era equatoriana.
E aí, tudo bem, a gente jantou na casa dela, foi divertido a noite e tal. Verdade. E aí, quando a gente foi pra casa do Marcelo, a gente foi jantar na casa de uma moça, que ela é programadora lá no Peru e tal. Mas ela é equatoriana. Aí o cara assim, qual que é o nome dela? Aí a gente, fulana. Aí ela é minha ex. Era esse dele. Você lembra? Lembra? Depois a gente mandou uma mensagem pra ela lá, dizendo, olha, nós estamos na casa do Marcelo. Ela, sim, meu ex. Só que assim, foi muito triste porque... Mundo muito pequeno, né? Só que foi muito triste porque o Marcelo ainda tava com dores de amor, assim. Ele foi um relacionamento que ele, tipo, tava chateado de ter perdido. E ela, por acaso, já tava com outro. E aí ele perguntava assim, mas ela já tem outro namorado? E a gente... Sim. Foi uma coincidência, assim, triste. Mas um mundo muito pequeno, Muito sabe? pequeno. São coincidências, assim, que jamais vai acontecer de novo, né? Tu tá num país, conhecer uma pessoa, quando tu vai chegar em outro país, tu encontra o ex. Eu achava que ele tava saindo com a Vero, você não achava? Não tava. Você tinha perguntado? Não, acho que agora não tava, não. No Equador a gente só teve coisas boas pra lembrar. E tanto que muita gente falava assim, se vocês tivessem ido pra Guayaquil, você ia ver o que era bagunça. Teve uma coisa ruim no Peru. Foi a pior... não foi no Peru, a gente. De novo você quer bater lá no Peru. Equador. Teve uma coisa que nos marcou de ruim, assim, no Equador. Pior diesel da América do Sul, assim, que a gente encontrou. O diesel é bem barato, mas a qualidade dele é muito ruim. Então foi no Equador o primeiro país que a gente precisou utilizar aditivos. Então toda vez que a gente abastecia o carro com diesel, a gente precisava colocar um aditivo que a gente tinha da própria Nissan, para que a gente não tivesse problema, né, com o motor do carro. Mas quem bebia o diesel era galega e não eu, então pra mim Equador foi maravilhoso. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa passagem pelo Equador. Foi um lugar onde a gente tem um carinho muito grande e com certeza eu gostaria de voltar lá para revisitar. Sei que muita gente pergunta assim, mas você gostaria de visitar os lugares onde você não gostou? Eu acho que eu gostaria muito mais de visitar os lugares que eu gostei do que os que eu não gostei. E Equador é um deles que eu voltaria tranquilamente quantas vezes fosse necessário. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau!